Nós somos estudantes do terceiro ano do ensino médio da Unicamaster e estamos aqui para apresentarmos um trabalho sobre briófitas, que são organismos autotrófos do reino plantário. E o que são briófitas? Briófitas são plantas de porte pequeno que geralmente vivem em locais... Não tá bom. Ui, boy, você já cagou tudo, boy. Você volta só e o que são briófitas? Você diz só isso. Você diz só isso. O que são briófitas? Você diz só essa parte. Zé, volta Sim, não. porque eu vou dizer só essa parte. Ah. E o que são briófitas? Briófitas são plantas de pequeno porte que geralmente vivem em locais úmidos e sombreados. Alguns exemplos dessas briófitas são os musgos, ou plantas semelhantes a essas. Apesar de muito parecerem briófitas, as gramas não são briófitas, pois as briófitas são avasculares, ou seja, não possuem vasos. E é justamente por essa falta de vasos condutores que as briófitas realizam um transporte de nutrientes de célula por célula, justificando o tamanho delas. Mas como assim? Seria totalmente desfavorável para as briófitas que elas tivessem grande porte, pois o seu transporte de nutrientes, seu transporte de seiva seria lento, dificultando a passagem dos mesmos nutrientes. Como foi falado no início, as briófitas vivem em locais úmidos e sombreados. Esses locais geralmente podem ser frios ou quentes. O importante é a presença de água. Mas como assim frio ou quente? Há sim espécies de briófitas que vivem em desertos árticos, como os polos do nosso planeta. Geralmente é mais fácil encontrar essas briófitas em pedras nuas. Agora iremos falar da reprodução das briófitas. Na reprodução das briófitas, geralmente existem dois gametófitos, o masculino e o feminino. O masculino chama-se anterozóide e possui movimentação, pois contém o flagelo. O feminino chama-se oosfera e não se movimenta. As briófitas geram uma estrutura pequena perto do filóide. Essa estrutura é responsável pela produção dos gametófitos. Quando chove e a água da chuva respinga no chão, leva os anterozóides ao encontro da oosfera. Dessa união se forma um zigoto que cria uma haste e com essa haste começa a reprodução assexuada. Galera, vamos falar sobre a reprodução assexuada. Na fase assexuada, a briófita usa da fragmentação para sua reprodução, onde na fase esporófica, na reprodução assexuada, elas se utilizam da fragmentação para sua reprodução, onde na fase esporófica já surgiu uma cápsula e uma haste, onde serão germinados e liberados os esporos, que é onde cada esporo irá formar uma nova briófita, uma nova planta. Pronto? Passem a chinela? Pronto? Sim, passem a chinela, galera. O ciclo de vida das briófitas se divide em dois, o gametófito e o esporófito. Sendo que na parte do gametófito elas são haploides, certo? A reprodução é haploide. E na esporófita é diploide. Ok? O ciclo começa quando o gametófito feminino, certo? Produz gametas femininos que é chamado da oosfera. E o gametófito feminino é chamado de arquegônio. A oosfera, o gameta feminino, vai ser fecundado pelos anterozóides, que são gametas masculinos. Esses gametas masculinos são produzidos pelo gametófito, o anterídeo, certo? Os anterozóides vão ter a difícil tarefa de se movimentar do anterídeo até o arquegônio para poder fecundar a oosfera. Eles conseguem se movimentar por terem flagelo, mas a oosfera não possui flagelo, então ela é imóvel. Eles se movimentam a partir de gotículas de água, que são provenientes da chuva ou da própria transpiração da planta. E por essa água que eles conseguem se movimentar e chegar até o arquegônio para poderem fecundar a oosfera. Assim que eles fecundam a oosfera,
vai acontecer a divisão mitótica, em que se formou o zigoto e o embrião está protegido pelo arquegônio. Nessa parte agora vai começar a fase esporófita da planta, em que cresce uma haste, certo? No pé da planta, e o arquegônio agora está servindo como uma cápsula que vai guardar os esporos, certo? O zigoto vai se tornar esporos, podemos dizer assim, por causa da meiose que está acontecendo no interior, certo? Antes dessa parte, tudo que aconteceu antes foi pela fase gametófita, certo? Em que a planta era haploide. Agora nessa parte, ela está sendo diploide, podemos dizer assim. Depois da meiose, e depois, vamos dizer, a maturação dos esporos, quando os esporos estão prontos, essa cápsula, certo? 2N, ela se abre, eliminando todos os esporos. Esses esporos que estavam dentro daquela cápsula vão se fixar na terra, e daí acontece a germinação, que é o crescimento de novas plantas, que vai ocorrendo todo o processo novamente. Sim, o que eu vou falar é sobre a importância das briófitas no meio. Aí a primeira coisa que eu vou falar é em relação à estruturação delas. Como elas são plantas que elas possuem interdependência, elas têm uma estruturação entrelaçada. Ou seja, quando ela fica em um solo, esse solo deixa de ser passível a um deslizamento, porque essa entrelação ela contribui para que o solo ele fique, digamos que, rígido. Aí a outra questão é que eles são bons, as briófitas elas são bons na absorção de água, ou seja, eles criam uma espécie de reservatório subterrâneo que, mas enfim, eles possuem uma capacidade de absorção de água que acaba deixando o solo úmido, ou seja, quando o solo fica úmido, fica mais difícil que ocorra um deslizamento, porque perceba, quando o solo está muito seco, a própria composição do solo, da areia, ela fica mais passível a ocorrer um deslizamento. E quando o solo está úmido, é como se ele ficasse mais condensado, ele ficasse mais reunido. A outra questão das briófitas é que elas são importantes bioindicadores, porque no meio ambiente elas são extremamente sensíveis, ou seja, a uma mínima alteração do meio, elas já sentem essa alteração e respondem com mudanças. Ou seja, uma alteração na amplitude térmica durante o dia, ou na incidência solar, ou até mesmo na questão da mudança de temperatura, de uma maneira geral, já é suficiente para que elas deixem de sobreviver e acabem, consequentemente, morrendo. Então elas acabam servindo como bons bioindicadores justamente por isso, porque elas são extremamente sensíveis a mudanças. E é justamente o que caracteriza um bom bioindicador, ou seja, a pequena mudança no ambiente, eles já sentem e respondem. Outra questão importante das briófitas é no uso medicinal. Alguns derivados das briófitas são óleos vegetais e aminoácidos. Esses óleos vegetais e aminoácidos, quando os compostos deles são isolados, eles podem servir como antibióticos ou como compostos que são utilizados em remédios para quem tem doenças cardíacas. Aí, como é que eles utilizam a partir disso para Hello darkness, my old friend.
I've come to talk with you. Como é que eles utilizam esses remédios justamente na questão do para quem tem problema cardíaco. Esses aminoácidos, esses ácidos, que são ácidos bons, eles aumentam eles diminuem a resistência de oxigênio, ou seja, quando ocorre uma diminuição na incidência de oxigênio, na resistência do oxigênio, há um fluxo sanguíneo maior, ou seja, para quem tem problemas cardíacos, um aumento no fluxo é o ideal para tornar o pH do sangue básico. Então veja, para quem tem problema cardíaco, um aumento no fluxo sanguíneo é o ideal. E esses óleos e aminoácidos que são provenientes das briófitas, eles são ideais justamente para aumentar esse fluxo sanguíneo quando eles diminuem a resistência de oxigênio. Outro fator interessante sobre as briófitas é que elas servem como alimento para alguns mamíferos e até mesmo aves. Não em uma magnitude grande, mas eles ainda assim servem como alimento. Bom, além disso, as briófitas servem como um dos principais compostos para alguns dos biocombustíveis que são utilizados na indústria automotiva. Tá aparecendo alguma coisa aí? Minha camisa tá rasgada. Só não tá cabendo esse homem na câmera quase. Pronto. Vai, agora foi. Pronto, aí cabe você. Pronto, vai. Você que cabe. Vai, pode ir. Tá filmando já, né? Tá. O cara fica nervoso só porque tá filmando, vai. Ei, não, sério, já notaram isso? Pô. Quando não tá filmando, aí o cara fala. Homem, vá logo. Tem calma, bicho. Xiii, mano, peraí, não bate no bode não, você já não tomou dentro? Desculpa. Eu chamo de Uri. Caralho. Sim, Me dá o cara tá. Sim, o que eu vou falar é sobre a. Geraldo, cala a boca aí pra ele começar. Peraí, boy. Não atrapalhe o boy não aqui, pelo amor de Deus. quiser sentou no meu lugar. Aí Vai. Vamos, deixa, tá bom, Zé, tá bom. Você já tá ficando puto comigo, cara. Não, já tô puto. Vai. Tira de tempo, viu, qualquer um. Big Boy, você tá brincando, é sério. Pera aí, eu tô tentando me lembrar o que eu falei. Making off, cara. Apesar